Bom que você veio aqui essa noite, como o Gui já passou para a gente, e às vezes alguns até receberam aí no seu WhatsApp, nós estamos começando hoje uma nova série de pessoas, homens, mulheres que romperam com o impossível, porque eles tinham uma fé muito forte, uma fé firme, algo embasado em Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso Salvador. Mas eu queria fazer algo diferente hoje. Antes da gente poder aprender de tantas histórias, nós temos, a Bíblia ela é recheada de capa a capa de pessoas que romperam com o impossível, pessoas que não tinham nada, pessoas que não eram ninguém aos nossos olhos, aos olhos humanos, mas que Deus fez algo por essa vida, por essas pessoas que em fé chegaram onde elas chegaram. Nós conhecemos muito a história de Paulo. Paulo estava indo em direção a Damasco, com uma carta de aprisionar e até mesmo matar alguns cristãos, e no meio do caminho ele tem um encontro, ou seja, pessoas que jamais imaginariam ter e viver algo extraordinário de Deus, Deus transformou aquela história. Gideão, Abraão, Moisés, entre tantos outros, Jacó, nós temos muitas histórias mesmo. Mas algo de Deus incomodou no meu coração, e eu estava buscando alguma história, eu estava tentando entender um pouco sobre um personagem, e eu gosto muito de Gideão, a história dele me cativa, mas não queimou no meu coração, tanto algo que eu precisava trazer para os corações dos irmãos essa noite, que falou muito forte ao meu coração. Porque o impossível, talvez ele está acontecendo porque eu e você estamos impedidos, ou estamos impedindo Deus de realizar algo em nossa vida. Sim, eu e você podemos ser agente de mudança, agente de transformação. Nós podemos ser pessoas, canais com que Deus possa, através da nossa vida, mudar a nossa história, mudar a história de pessoas à nossa volta. Mas nós também podemos bloquear aquilo que Deus quer fazer através da nossa vida e o que quer fazer em nossa vida. Por isso algo me incomodou. E durante essa semana, para ser mais exato, entre ontem e hoje, eu tive, entre várias histórias que eu estava buscando, eu entendi que isso daqui é o que Deus queria falar primeiro ao meu coração. Então, se eu estou aqui essa noite, é pela fé, porque Deus pegou. Deus tratou meu coração muito forte nisso. E quando a gente vai ler a palavra impossível, nós até fizemos um jogo, né, meus irmãos? Na própria arte, impossível. Então, nós temos uma junção de palavras, coisas que podem ser possíveis aos olhos de Deus, mas aos olhos humanos são impossíveis. E eu queria tratar algum significado com você de impossível aqui. E nós vamos ver alguns significados. O primeiro significado de impossível é coisa que não se consegue fazer, muito difícil de conseguir. Eu acho que isso aqui está bem óbvio para a gente, né? Uma coisa impossível é algo difícil de ser realizado. Impossivelmente, acho que jamais, nunca acontecerá. Outro significado é de ocorrência ou existência exageradamente difícil, improvável, inviável. E talvez já comece a aparecer algumas coisas na sua mente, né? De áreas da sua vida que talvez seja um pouco difícil, talvez algumas coisas sejam impossíveis de acontecer. Mas vamos continuar. Que se distancia da realidade. Ou seja, não está no nosso mundo. Eu precisava disso, eu precisava daquilo, mas isso é impossível porque não faz parte da minha realidade. Eu nunca vou conseguir alcançar isso porque é irreal a mim. Está fora da minha realidade como pessoa, como ser humano, como trabalhador. Contrário à razão, e essa daqui eu queria me apegar com vocês, irmãos. Contrário à razão, sem sentido racional, é um absurdo. Vocês já viram algo impossível acontecer na frente de vocês? Eu não sei se vocês já tiveram. Hoje eu estava vendo um vídeo e o rapaz ele fez uma coisa absurda nesse vídeo. Ele fez algo assim que eu falava, é impossível. Ele estava com uma arminha de chumbinho e ele colocou uma carta, um papel. Ele não colocou de frente, mas ele colocou deitado, e ele conseguiu cortar o papel de fora a fora. Tem um canal no YouTube muito interessante, que o Gui gosta também, a gente às vezes compartilha desse canal, chama Dude Perfect. Eles fazem umas coisas assim, irreais, impensáveis, acertam coisas assim, surreais, impossíveis de serem alcançadas, ou seja, contraria a nossa razão. Você fala, meu Deus, é impossível. Aí você vai tentar fazer algo parecido, você fala, não, realmente, é impossível. Mas não é, porque está filmado, aquelas pessoas demonstraram que não é impossível. Porém, contraria um pouco a nossa razão, ou seja, se torna algo absurdo, algo além do nosso entendimento. Então nós precisamos entender um pouco disso aqui, que coisas impossíveis acontecem, sim. E deixa eu te falar uma coisa, não tem explicação. Não tente explicar o impossível de Deus na sua vida,
porque não vai dar certo. Você não vai conseguir explicar. Você não vai conseguir explicar. Só existe algo, graça de Deus sobre a tua vida. E a gente tem que começar a experimentar. E quando eu decidi me casar, eu estou noivo, decidi casar ano que vem, muitos falaram para mim, Tanner, impossível. É impossível, e algumas coisas aconteceram durante algum tempo, e aos nossos olhos, realmente, parece ser impossível que eu vá conseguir me casar ano que vem. Algumas situações que foram colocadas, algumas adversidades, alguns obstáculos que eu, por si só, a Isabela, que vai me acompanhar nessa jornada por si só, os meus pais, os pais delas, nós às vezes colocamos e imaginamos, é impossível isso acontecer, por quê? A nossa mente humana, ela não vai além da nossa realidade, ela não vai além daquilo que nós temos na nossa mão. E então, Deus começou a ministrar no meu coração sobre um texto de Marcos, que se encontra no capítulo 8, e vai do versículo 22 até o 25, mas eu quero ler apenas os 2 primeiros, e se você está com a sua Bíblia, e puder abrir aí para a gente poder conversar um pouco, Marcos 8, versículo 22, começa dizendo assim: eles foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e pôr-lhes as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Meus irmãos, a palavra cego está grifada. E essa aqui é uma das 7 curas de um cego nos evangelhos. E por que eu escolhi essa? Que ela traz algumas particularidades. Para ser mais exato, uma particularidade que mais à frente nós vamos compartilhar. Mas o que eu quero falar com os irmãos, o que tem a ver o cego, é que talvez eu e você vamos tentar entender a história de muitos homens da Bíblia, muitos homens que tiveram fé, muitos homens que deram um passo aonde talvez nenhum outro homem daria, nenhuma outra mulher daria. Eles romperam em fé, romperam com o impossível. Mas o que diferencia ele de nós é a condição que nós nos encontramos. Lembra que eu falei no começo que se eu e você vivemos ou não o impossível, nós também temos culpa nisso? E talvez o que nos torne culpados disso é a condição que nós nos encontramos igual este homem. Este homem era fisicamente cego, ele não enxergava um palmo à sua frente. Não sei se você já fez isso, mas quando eu era criança, eu fazia algumas vezes, eu fechava os meus olhos e tentava andar, descobrir onde que eu estava. Obviamente que eu batia o meu pé, obviamente que eu batia a minha mão, obviamente que eu trombava na parede, porque não tinha ninguém me guiando, eu não estava enxergando nada, talvez eu não conhecia o ambiente, até mesmo conhecendo o ambiente, nós podemos errar, nós podemos cair, porque nós estamos cegos, a nossa visão está tampada. Esse homem tinha uma cegueira física, mas o que Jesus ministrou ao meu coração foi sobre cegueira espiritual. O quanto eu e você estamos cegos espiritualmente. O quanto eu e você, meus irmãos, nós estamos tão cheios de nós, estamos tão cheios de afazeres, tão cheios de coisas possíveis. Hoje é tão fácil você querer algo, porque você tem tudo na palma da sua mão, em um celular. Se você quer comprar, você não precisa ir a uma loja. Simplesmente você coloca Magazine Luiza, não estou fazendo propaganda, você coloca Ponto Frio, Casas Bahia, enfim, você coloca lá no seu celular, você tem acesso à loja. Se você deseja ver algo fora do país, você não precisa ir para fora do país para ver aquilo. Você pode muito bem entrar no YouTube e ver algo daquilo. Mas o que eu estou dizendo é que eu e você, talvez tão presos a essa realidade, nós estamos tão presos a essa realidade que nós ficamos cegos. Talvez eu e você já estamos tão cheios que nós deixamos que o inimigo produzisse cegueira em nós. E a palavra diz em 2 Coríntios 4:4, o Deus desta era, quem? O diabo, o inimigo, cegou o entendimento daqueles que não creem em Deus, os descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Talvez eu e você não temos visto, talvez muitos aqui entraram essa noite na condição que esse homem estava. Esse homem nunca teve um toque de Jesus, ele nunca teve um contato, ele já tinha ouvido falar. E já tinha ouvido falar de um homem que operava milagres, porque é muito interessante que Jesus, quando ele chega nessa cidade, esse homem já é levado. E olha só que condição que deve ser difícil, né?
Hoje, se você quiser se deslocar a algum lugar, você está vendo o lugar, você pode muito bem se deslocar, ir até aquele lugar. Eu fiz cirurgia do joelho e às vezes eu precisava de um apoio. Há um tempo atrás, se eu quisesse me deslocar para um lugar um pouco mais longe, ou algum lugar que tivesse alguma subida, eu precisava de apoio, de alguém me ajudando, e já era difícil. Agora imagina a sua vida inteira. Você não enxerga, você não consegue ver, você tem que confiar nas pessoas e você é dependente de pessoas. Ou seja, quando nós somos cegos espiritualmente, nós somos cristãos passivos. Ou meramente pessoas passivas. Que depende de uma pregação de terça, que depende de uma palavra no domingo, que depende de uma oração, que depende de uma outra pessoa, para que algo possa acontecer, para que algo possa ser produzido em sua vida. Jesus tem um chamado para esse homem, vamos romper com a passividade. Quantos creem que Jesus está aqui essa noite, amém? Jesus estava em Betsaida, onde esse homem estava, cego, passivo. Ele precisava de ajuda, ele dependia de pessoas, ele não podia fazer algo sem que fosse dependente de outras pessoas, ele não poderia enxergar, ele não podia ver a beleza da vida, ele não podia ver a complexidade da vida, mas ao mesmo tempo, a simplicidade de Cristo, porque ele era cego, assim como eu e você não podemos ver a complexidade da vida, e a simplicidade de Jesus atuando em nós, porque eu e você somos simplesmente pessoas cegas espiritualmente. E talvez você está nessa condição não porque você quis. Talvez você está entrando aqui pela primeira vez. Você está tendo um contato com o Evangelho de Cristo pela primeira vez. Eu não te culpo. Mas Jesus está aqui essa noite e Ele quer ir ao seu encontro. Ele quer trazer a vista novamente aos seus olhos. Ele quer te apresentar um reino, que não é um reino de injustiça, mas é um reino de justiça. Que não é um reino do impossível, mas é o reino do possível. Lembra quando o significado da palavra impossível é coisas absurdas, coisas que fogem da nossa realidade? Paulo mesmo descreve isso em 1 Coríntios 1, a partir do versículo 25 até o versículo 27, lindamente, que ele veio, Jesus Cristo, Deus, o Evangelho, a palavra de Deus, ela é loucura para os sábios. Ou seja, é tudo invertido. O reino que Deus quer apresentar para você essa noite, meu irmão que está aqui pela primeira vez, que nunca teve um toque de Jesus na sua vida, Ele quer te apresentar uma coisa que não é impossível. Ele quer te mostrar um reino, uma vida cheia de possibilidades, mas segundo a vontade dEle. Mas talvez você já esteja vindo, já tenha 2, 3 terças-feiras, talvez você já tenha vindo, tenha 2, 3 anos que você esteja vindo, mas talvez você ainda esteja experimentando uma cegueira espiritual. Talvez os seus olhos ainda estão tampados. Talvez você tenha tampado os seus olhos para a ação de Jesus em sua vida. Mas Ele está aqui essa noite, Ele quer te encontrar. E talvez eu e você estejamos nessa condição. Cegos, espiritualmente, passivos, sem saber onde nós estamos. Sem saber aonde nós estamos. Mas o texto nos ensina mais algumas coisas. E mostra que o impossível ele vai ser rompido. E aqui começa o movimento de Jesus. E um tempo atrás eu trouxe uma palavra no domingo e deixei uma frase bem enfática. E eu quero que vocês entendam, meus irmãos, Jesus é intencional. Toda ação de Jesus é intencional. Ele sabia que tinha um cego que precisava de uma cura em Betsaida, por isso que ele foi lá. Ele sabia que muitos precisavam encontrar o evangelho da cura, o evangelho da restauração, o evangelho do amor, o evangelho da paz, o evangelho da justiça. Jesus é intencional. E olha que lindo isso que Ele faz. Então Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. E deixa eu te falar uma coisa. Jesus te ama. É tão simples isso, né? Falar Jesus te ama. Mas talvez nós colocamos a simplicidade de Jesus te ama também em algo raso. Talvez falar eu te amo. Experimenta, fala para a pessoa do seu lado, eu te amo. Olha que simples, 3 palavrinhas, mas agora deixa eu te fazer uma outra pergunta, meu irmão, é simples, mas isso é profundo? Ou o que você falou foi da sua boca para fora? Ou isso foi raso? É profundo ou foi raso na tua vida isso? Será que essas palavras foram profundas? Porque Jesus sim é simples, como um simples eu te amo, Jesus também é simples, mas a simplicidade dele não é rasa, a simplicidade dele é profunda. Quando Jesus toma esse cego pela mão,
ele simplesmente está fazendo o quê? O que o cego sempre teve. Se ele quisesse ir para algum lugar, ele não tinha que pegar na mão de alguém e sair. Jesus está fazendo o contato mais próximo com esse cego e falando: venha, confie em mim, eu vou te conduzir. Talvez o que você esteja sentindo aqui, talvez você já sentiu algumas vezes. Alguém conduzindo uma palavra, conduzindo um louvor, alguém do seu lado falando eu te amo, mas deixa eu te falar, a profundidade do eu te amo de Cristo é muito maior do que você pode imaginar. Ele não levou esse cego apenas para fora do povoado, ele levou esse cego para uma mudança de vida. É por isso que o amor de Cristo, ele é tão simples e tão profundo ao mesmo tempo. Jesus te ama, meu irmão. O nosso Cristo te ama. Isso está em João 15:9. Como o Pai me amou, está Jesus dizendo, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. E como é difícil, né? Permanecer nesse amor, porque é um amor que exige confiança. É um amor que exige você se entregar. É um amor que exige, assim como esse cego, porque essa é a nossa condição aqui essa noite. Pessoas cegas, pessoas que estão completamente cegas, talvez não, e já nós vamos conversar também um pouco sobre isso. Mas pessoas que têm uma visão distorcida, algo tampado, há algo na sua frente que te impede de ver algo que Jesus quer tratar em sua vida. Mas Ele te convida a permanecer no amor. Quem é o amor? É Ele. Ele tomou o cego pela mão e conduziu esse cego para fora. Meu irmão, para você romper com o impossível, há processos. Há processos para você ver as coisas acontecendo na sua vida. Eu não quero te desanimar e te falar que se você veio hoje aqui, talvez amanhã não vá acontecer. Eu não quero te desanimar, mas deixa eu te falar a real, talvez pode ser que amanhã não aconteça, meu querido e minha querida. Talvez aquilo que é tão impossível e você clamou a Deus hoje, esperando que fosse possível, talvez não venha amanhã. Talvez venha daqui 1 ano, ou talvez venha a partir do momento que você saiu dessa porta, porque a mudança primeiro começa em nós. Quando nós entendemos que, para rompermos com o impossível, Jesus Cristo nos chama a permanecermos nele. Permanecer é permanência, constância, é estar firme, ali ficar, dali não sair. Isso é permanecer em Cristo. E talvez eu e você estamos cegos espiritualmente, mas quando Jesus Cristo nos chama, nos toma pela mão e quer nos levar para um lugar onde Ele vai realizar o impossível, onde Ele vai realizar a cura, talvez eu e você não tenhamos tanta confiança, porque esse final, permaneçam, nos assusta. Nos assusta porque eu nunca vi uma geração tão ansiosa e uma geração tão inconstante quanto os jovens e adolescentes de hoje. Eu falo isso porque eu trabalho com eles, nós lidamos com jovens e adolescentes, está cada dia mais evidente uma geração inconstante, uma geração que chega cheio de inconstância, com medo de permanecer firme em algo, porque talvez aquilo vá se desfalecer, talvez aquilo vai sumir, talvez aquilo vai virar cinzas, pó, ou seja, isso talvez é um resultado do que eles veem dentro de casa, isso é um resultado do que talvez pais ensinem para eles dentro de casa. Se entregue, pode ser o último dia da sua vida. Faça, porque pode ser que amanhã já não seja mais capaz de fazer. Realmente, a nossa vida é breve. A nossa vida é como um sopro. A nossa vida é como a brisa da manhã. Mas nós somos chamados a passar isso permanentes no amor de Cristo. Não fora dele. Fora dele, o impossível continua impossível. Dentro dele, o impossível se torna possível. Fora dele, eu me torno passivo e permaneço cego espiritualmente pelo resto da minha vida. Dentro desse amor, a minha visão é aberta, a tua visão é aberta. E aí eu e você podemos começar a enxergar coisas que até então eram impossíveis, agora tangíveis, agora ao nosso lado, agora palpáveis, porque nós permanecemos. E esse cego, ele entende da permanência. Porque ele foi para fora do povoado, e lá Jesus teve uma atitude muito inusitada, e foi por isso que eu escolhi essa história, esse cego sendo curado, porque ele fala assim: depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhes as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa?
Meus irmãos, talvez eu e você queremos viver o impossível da mesma maneira que a pessoa que está do seu lado. Talvez você viu o agir, o trabalhar de Deus na vida de alguém que te trouxe aqui. Talvez essa pessoa que está do seu lado, ela te convidou para vir aqui à noite, porque Deus realizou algo na vida dela, e você tem visto isso, você tem visto as obras de Cristo na vida dela. Mas deixa eu te falar, isso é o que Jesus tem para ela. O que Jesus tem para você é diferente. Jesus trabalha na singularidade. Jesus trabalha no pessoal. Eu não posso pedir que Deus haja na minha vida da mesma maneira que age na vida do Guilherme, que da mesma maneira que haja na vida do meu avô, que haja na vida do meu amigo, eu tenho que pedir para que Deus haja na minha vida da maneira com que Ele quer agir, porque somente Ele conhece e sabe daquilo que eu tanto preciso, somente Deus sabe, e por isso que Ele trata de maneira singular. Em nenhumas outras das vezes Ele pegou e cuspiu nos olhos. Naquela época a saliva, por muito engraçado que seja, até mesmo inusitado, era considerado meio de cura, meio de tratamento para a cegueira daquela época. Então, quando Jesus faz isso, Ele demonstra singularidade, Ele demonstra para aquele cego: eu te trato diferente da maneira que eu tratei o outro. Em todas as 7 curas, Ele tratou cada um de uma maneira diferente. Houve uma particularidade, houve uma singularidade. E Jesus essa noite quer te mostrar que o impossível na sua vida é singular. É singular. E Ele vai tratar isso na tua vida, amém? Você vai conseguir ver, você vai conseguir voltar a enxergar e ver as coisas possíveis, amém? Mas só que entenda, de maneira singular. Não tente copiar o agir de Deus na vida do irmão. Porque o Senhor na vida do João, o Senhor deu um carro 0, né, Deus? Para mim o Senhor está dando um carro aí que já faz 7 anos que está na estrada rodando, mais de 100 mil quilômetros rodados. O meu irmão, você não tinha nada até então. Deus te trata de maneira singular. Deus te trata da maneira com que Ele somente te conhece. E como que isso é possível? Salmo 139, do versículo 13 ao versículo 16 diz: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo-se com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Deus conhece a sua história, tintim por tintim. E eu e você queremos viver a história do irmão. Estamos com inveja do irmão. Queremos viver e queremos que ele faça algo porque fez na dele. Ou nós queremos que Deus faça algo na vida do irmão, porque também fez na minha. Meu irmão, Deus é singular. Ele olha para você. Essa pessoa difícil, essa pessoa com temperamento um tanto quanto acelerado, um tanto quanto lento, essa pessoa mais relaxada, essa pessoa cheia de ira no coração, cheio de rancor, cheio de raiva, cheio de injustiça. Essa pessoa cheia de misericórdia, Ele te olha de maneira singular. É por isso que o impossível para você é possível para Deus, porque Ele te olha de maneira singular. Ele conhece os teus dias, Ele sabe o que é necessário para você, Ele sabe o que você precisa agora, Ele sabe. Mas talvez eu e você estamos tão cegos, que nós não conseguimos perceber que Jesus nos ama, esse Deus nos ama imensamente, e nos convida a permanecer nesse amor, e muito menos entendemos a singularidade dele. E talvez eu e você, se nós não perdermos essa cegueira, meus irmãos, você pode vir terça após terça, conhecer a história de muitos personagens, de muitas pessoas, homens e mulheres que viveram de maneira diferente. Nada vai mudar na tua vida, porque o que você vai buscar é aquilo que Deus fez no outro, e não aquilo que Deus tem para você. Talvez isso é duro, mas é necessário às vezes a gente escutar. Deus quer romper com o impossível, mas Ele quer tornar possível aquilo que Ele tem para você, não o que Ele tem para o outro, aquilo que Ele tem para você. Isso Ele quer nos ensinar. Mas então os versículos passam, e nós vamos para o versículo 24 e para o versículo 25.
Então, ele levantou os olhos, quem que levantou os olhos? O cego, e ele disse: vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Agora eu queria falar com outro grupo de pessoas. Eu estava aqui falando com pessoas que são completamente cegas. Talvez nunca ouviram falar de Cristo, talvez nunca tiveram contato, um toque de Jesus real na vida. Mas agora eu quero falar com aqueles que já tiveram esse toque. Aqueles que já foram incomodados. Aqueles que já foram chamados para abrirem os olhos. Aqueles que já foram chamados, aqueles que já foram cutucados por Deus e falaram: olha, eu estou abrindo a tua visão. Olha, eu estou te dando a cura. Olha, eu estou te levando por um lugar. Olha, eu estou contigo. Olha, eu estou realizando na sua vida. E essas pessoas possuem uma cegueira parcial, meus irmãos. E o que aconteceu com esse cego? Jesus tocou nele. Lógico, cuspiu nos seus olhos, depois colocou a mão sobre ele. Então, quando ele abriu os olhos, ele viu pessoas andando como se fossem árvores. Quanta falta de discernimento. Quando nós somos cegos parcialmente, quando nós não entendemos que nós precisamos de um toque diário de Cristo, entenda, meu irmão, não vai ser apenas essa noite que Jesus vai abrir a tua visão, mas é um trabalhar, é no dia a dia, é diariamente, alimentando o teu coração, alimentando as suas atitudes, alimentando quem Ele é para você. É dessa maneira que Jesus começa a abrir a sua visão. E Ele deixou isso muito claro, porque na primeira, deixa eu te falar, meu irmão, Jesus não falhou. Muitos falam que Jesus falhou, Jesus não falhou. Jesus quer nos ensinar algo aqui. Jesus quer nos ensinar algo, porque Ele tocou e trouxe a cura para aquele homem. Mas talvez se aquele homem fosse embora, ele iria embora sem discernimento. Se ele não fosse tocado diariamente, se ele não entendesse que ele necessita diariamente de um toque de Cristo na vida dele, ele iria embora sem discernimento. Louco. Afinal, ele está vendo árvore andar ao invés de gente. Está vendo topeira falar oi. Está vendo tantas outras coisas distorcidas da realidade. E talvez eu e você também podemos nos encontrar e nos encaixar nessa parte. Nesse grupo de pessoas, parcialmente cegas. Já teve um contato com Cristo, foi para o retiro, bênção demais. Está começando já a participar. Semana passada veio à frente, dizendo que queria aceitar Jesus Cristo como único suficiente Salvador na sua vida. Veio, tomou essa decisão, mas deixa eu te perguntar, no outro dia você pediu para Jesus tocar? O primeiro toque é sensacional, né? É maravilhoso quando nós temos o primeiro encontro com Cristo. Pode falar, pode confessar. Quando você tem o primeiro encontro com Cristo, realmente causa uma mudança em nossa vida. Mas o problema é quando essa mudança, ela para. Então nós começamos a nos acomodar e viver dessa maneira. Se Jesus me deu isso, eu vou viver com isso. E talvez esse homem poderia não ter experimentado o possível de Cristo, se ele tivesse se satisfeito com o primeiro toque. Fala, não Jesus, mas tá bom, ver árvore andando tá top. Tá bom, meu irmão, continuar do jeito que tá, será? Tá bom permanecer da maneira que tá? Tá bom viver sem discernimento? Tá gostoso acabar com a sua casa? Acabar com a sua família, acabar com os seus filhos? Destruir o seu patrimônio, destruir a sua empresa? Destruir as pessoas à sua volta? Tá bom do jeito que tá? Afinal, eu vou uma vez por semana na igreja, lá eu tenho o toque de Cristo. Meu irmão, você não sabe o que você está falando. Não existe coisa melhor do que diariamente nós estarmos sensíveis à voz de Cristo. Porque eu e você somos cegos parciais. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Paulo escreve isso em 1 Coríntios 13, 12. Eu e você somos parcialmente cegos, meus irmãos. Eu e você ainda não temos total noção daquilo que Deus é, total noção da glória de Deus, total noção da nossa vida. Deixa eu te perguntar, quem tem convicção do que vai acontecer daqui a um ano na sua vida? Levante a mão. Está vendo? Quem tem total convicção de que amanhã vai acontecer tintim por tintim daquilo que você planejou? Quem diz que amanhã não pode furar um pneu?
Quem disse que amanhã não pode acontecer algo? Ou seja, nós estamos em constante mudança, nós ainda não temos a nossa visão completamente aberta, mas existe aqui uma diferença: aqueles que diariamente recebem o toque de Cristo e aos poucos, de glória em glória, têm a sua visão aberta, e aqueles que se acomodaram e estão vivendo na mediocridade, com as migalhas que caem da mesa. E aqui eu falei com outros dois grupos: aqueles que diariamente clamam, necessitam e chamam o toque de Cristo. Cristo, eu errei. Cristo, eu preciso de mudança nessa área, eu estou cego nessa área, por favor, me ajude. Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ou aqueles que simplesmente se acomodaram com algo que viveram há alguns anos ou alguns dias atrás. Meu irmão, é impossível você viver o impossível se você permanecer aqui. Se não for para o lado de cá, ó, daqueles que são cegos, erram, são pecadores, não são perfeitos, mas buscam diariamente ao toque de Cristo abrindo a sua visão. Se você estiver do lado daqui, posso te falar, você está no caminho certo. Deus vai começar a trazer as coisas possíveis à sua vida. Você vai ver que no seu dia a dia as coisas vão começar a mudar. As coisas que até então eram impossíveis, vai se tornando possível. Afinal, esse homem não via nada, pelo menos agora ele está vendo uma árvore andar. Né? Está meio estranho, mas está vendo. Começou a ver algo, pelo menos. E se ele continuar, e ele continuou, meus irmãos, a história tem um desfecho lindo. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Deixa eu te falar, Jesus não desiste. É por isso que eu te peço, permaneça diariamente, clamando pelo toque de Jesus em tua vida, porque Ele não desiste de você. Ele não desiste da sua vida. Ele não desiste da sua cegueira. Você pode estar muito cego ainda, não completo, não sem ver nada. Pode estar vendo agora meia árvore, meio árvore e meio pessoa andando. Pode estar aprendendo a lidar com as coisas. Mais uma vez Ele vai tocar em você. E amanhã, sabe o que Ele vai fazer? Mais uma vez Ele vai tocar em você. E amanhã, depois de amanhã e depois, sabe o que Ele vai fazer, meu irmão, minha irmã? Ele vai tocar em você. Mas se você permanecer nesse caminho, quer ver as coisas impossíveis se tornando realidade em sua vida, permaneça na presença de Deus, porque então seus olhos foram abertos, e sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente. O impossível se torna possível quando eu e você permanecemos em Cristo, entendendo que talvez não vai ser agora, talvez vai ser daqui a pouco. Não, mas eu acho que, não, Jesus está falando no meu coração, não vai ser agora, vai ser daqui a alguns anos. Permaneça. Você quer ver o impossível, você quer viver noites de romper com o impossível, todas as terças-feiras aqui? Comece a romper com o impossível no seu dia a dia. Não espere chegar terça-feira 8 horas. Não espere pelo próximo personagem na semana que vem para romper com o impossível. Não espere a história de um outro, porque se você diariamente, meu irmão, minha irmã, e a equipe de louvor já pode subir, se você, meu irmão, minha irmã, se nós não entendermos que Jesus quer tirar a nossa cegueira espiritual, dia após dia, não vai ser só de terça que nós vamos viver isso. Se você quer viver algo real, algo palpável, algo que até então é impossível, Tanner, está tão longe esse sonho. O primeiro passo que você precisa dar não é olhar para a história de alguém, mas é olhar para você mesmo, é olhar para dentro de si e falar: Deus, eu estou tão cego, eu quero tanto ver o Senhor trabalhando e agindo em minha vida, assim como o Senhor agiu e age na vida de tantas pessoas. Primeiro isso precisa começar em você. Nós podemos mostrar tantos exemplos, podemos mostrar tantas coisas e serão mostradas. Tantos homens, serão mostradas tantas histórias, meus irmãos. Mas se você não entender que a nossa condição é de cego, mas Jesus nos ama, Ele te conhece no seu particular, Ele quer curar essa cegueira tua diariamente, sabe?
Não é só de terça, não é só de domingo, mas é diariamente. É um toque diário. É um toque no começo do dia, fazendo a sua devocional, escutando um louvor. É o seu toque antes de você dormir, na sua oração. É um toque diário que Ele quer trazer a você. Eu não posso tomar essa decisão por você. Se você deseja se espelhar em tantos homens e mulheres da palavra de Deus e romper com o impossível, você precisa então deixar Deus tocar em sua visão para você ver o impossível se tornando possível. Você precisa deixar. E às vezes você vai ter pressa. E você vai falar: Deus, mas eu não quero que o Senhor cuspe em meus olhos. Eu queria que o Senhor só tocasse. Eu não queria que o Senhor me humilhasse o meu coração assim tanto. Eu não queria que doesse tanto. Deixa eu te falar, meu irmão, minha irmã, esse homem só teve a sua visão restaurada porque ele passou por cada processo. O impossível na vida dele só se tornou possível porque ele estava aberto, porque ele estava completamente com a guarda baixa para Cristo e falou: Cristo, somente o Senhor pode trazer algo para a minha vida. O impossível só pode acontecer porque o Senhor está aqui. Se o Senhor vai cuspir meus olhos, se o Senhor vai trabalhar assim, se o Senhor vai trabalhar de outra maneira, o Senhor me conhece, o Senhor sabe quem eu sou, os meus dias estão contados, estão escritos no seu livro detalhadamente. Faça a tua vontade. Essa tem que ser a nossa oração, meus irmãos, para nós vivermos a história de muitos outros. Desculpa te falar, você não vai viver a história de muitos outros, mas para você seguir o exemplo e romper com fé, romper com as coisas impossíveis. Talvez falam que vocês não vão conseguir um emprego, talvez falam que é impossível que a sua família seja restaurada, talvez falam que é impossível que você arranje um emprego, talvez falam que são tantas coisas impossíveis. Existe um mundo espiritual por trás de tudo isso agindo, e nós precisamos abrir os nossos olhos espiritualmente para vermos que Deus está trabalhando, Deus está tornando possível. Só que Ele precisa primeiro mostrar para você, Ele primeiro precisa tratar você, Ele precisa tratar e curar o seu interior. Ele precisa que você cause um movimento dentro de você, chamado fé. E você creia que, com um cuspezinho dele, com uma passadinha de mão, com um levantar, com apenas uma palavra, ou até mesmo no silêncio, Ele vai realizar o impossível em sua vida. Nós precisamos entender isso. Se nós não entendermos isso, tudo que nós aprendemos, tudo que nós lermos e absorvermos, será de pouca importância. Eu e você precisamos juntos trabalharmos essa nossa cegueira. Nós temos muitos para aprender, amém? Nós temos muito, irmãos, muito. Sabe até quando? Até o fim das nossas vidas. Nós temos muito para aprender, temos muito para melhorar e temos muito para viver. Da mesma maneira que nós temos muito para viver, tem muitos impossíveis a serem alcançados ainda na sua vida. Tem muito impossível na sua vida, eu sei que tem na minha vida também. Mas primeiro nós devemos olhar para nós e falarmos: Deus, abra os meus olhos para que eu possa ver, para que eu possa ver o Senhor tratar, para que eu possa ver que o Senhor está comigo, até mesmo no silêncio. Jesus cuspiu em seus olhos e colocou a mão sobre a sua cabeça. Jesus não disse nada. Talvez Deus não vai dizer, talvez Ele vai ficar em silêncio, talvez Ele vai falar, talvez Ele vai mostrar, mas o impossível pode se tornar possível, se nós estivermos com o nosso coração aberto, com o nosso coração quebrantado e estivermos completamente acessíveis ao Espírito Santo de Deus. Quer que a sua cegueira espiritual seja curada, amém? Isso não significa o tanto de Espírito Santo que tem em você. Eu escutei isso hoje numa pregação e eu fiquei, cara, isso é verdade. Não é o tanto do Espírito Santo que tem dentro de nós, mas é o tanto de nós que o Espírito Santo tem na mão dele para tratar. O quanto você tem dado, o quanto você tem entregado a Deus e falado: Deus, trata essa cegueira, trata.
trata, porque está impossível, é porque eu ainda não estou deixando o Senhor tratar as minhas vistas. Está impossível porque eu não estou vendo, e realmente, se nós temos fé naquilo que nós não vemos. Mas se a nossa visão espiritual está aberta, e nós estamos olhando diretamente para o coração do Pai, talvez Ele não traz para você o que vai acontecer quando, mas o que Ele vai trazer para você é uma paz, e é uma tranquilidade, de que é impossível, deixa comigo que eu vou fazer na tua vida. Aquelas pessoas sabiam que para o cego ser curado, deviam levar para quem? Para Jesus. Você veio ao lugar certo, não porque o Tanner está aqui, não porque a equipe de louvor está aqui, não porque o ministério de intercessão vai estar daqui a pouco aqui, mas porque Jesus Cristo quer entrar na sua vida, porque Jesus Cristo quer tratar a cegueira espiritual da sua vida, para que daí sim, você possa romper com o impossível, para que aí sim, talvez Cristo já esteja fazendo tanto. Meus irmãos, Jesus fez tanta coisa antes desse cego ser curado, mas ele viu? Não, porque ele era cego. Talvez Cristo já está fazendo tanto, mas você não está vendo porque sua visão ainda não foi aberta. E eu queria te convidar agora para ter um momento de oração individual. Enquanto isso, o Ministério de Intercessão pode estar vir à frente, pode abaixar as luzes. Eu queria que você começasse a refletir em áreas da sua vida que talvez você está com a sua visão espiritual fechada, talvez você esteja cego, talvez haja algo em você que você precisa abrir os seus olhos, talvez seja o primeiro toque que Jesus vai trazer à sua vida, mas eu quero orar com você, meus irmãos. Eu quero orar com você para que Jesus venha abrir os seus olhos espirituais, para que toda essa amarra, que tudo isso que venha tampar a sua visão caia sobre terra, e para que você venha ver o possível de Deus, o possível, aquilo que é impossível, aquilo que para os homens é loucura, Senhor, aquilo que para os homens é loucura, aquilo que para os fortes é fraco, nós queremos, Pai, experimentar essa noite. Pai, abra as nossas visões, Pai, abra as nossas vistas, Pai. Há tantos cegos aqui nesse lugar, ó Pai, inclusive eu, Jesus, tantas áreas das nossas vidas que nós estamos cegos, e será impossível, Pai, será impossível vermos o Senhor realizar o impossível, se nós não abrirmos os nossos olhos, Pai. Muito pelo contrário, na verdade, se nós não deixarmos o Senhor fazer algo, Pai, se nós não colocarmos à disposição do Senhor, ó Pai, se nós não deixarmos o Senhor trabalhar a nossa singularidade, se a nossa, Pai, o nosso medo, Pai, ou a nossa vontade de ser igual a outra pessoa, ou de que o Senhor faça igual a outra pessoa, caia sobre terra, Pai, porque o Senhor tem algo singular para nós essa noite. Pai, o Senhor tem algo para cada um aqui, Pai. Pessoas que necessitam ainda receber o primeiro toque, Pai, do Senhor essa noite. Jesus Cristo, venha, porque nós cremos em Ti, Pai. Nós cremos na Sua palavra que é eficaz, Pai. Nós cremos, Pai, que todas as curas que foram realizadas, todos os impossíveis ainda são possíveis para Ti, porque o Senhor não muda, Pai. O Senhor é o mesmo ontem, o mesmo hoje, Pai, e será o mesmo amanhã. Mas há também aqui, Pai, pessoas cegas, Pai, parcialmente. E nesse grupo de pessoas cegas parcialmente, ainda há aqueles que permanecem, que estão, Pai, acomodados, Pai. Quantos de nós estamos acomodados com a nossa situação, não querendo mudança, Pai, não querendo mover, Pai, não querendo algo diferente, porque simplesmente nos acostumamos, Pai. Mas aqui também, Pai, eu falo com um grupo, Pai, de pessoas que se dizem cegas, parcialmente, mas elas não se posicionem dessa forma, porque elas se posicionam em um caminhar, Pai, em um caminhar, ó Pai, que o Senhor irá tratar dia a dia. Por isso, Pai, que nós possamos nos levantar apenas agora, não em 3 grupos, mas em um grupo de pessoas que são dependentes da Sua cura, são dependentes do Senhor, dependentes do Seu Espírito Santo, e que a nossa cegueira, Pai, será tratada, não apenas hoje à noite, mas amanhã em casa, amanhã no serviço, amanhã com os nossos amigos, o depois de amanhã e na semana que vem, Pai. É algo progressivo, é algo que não para, é algo que só aumenta, é de glória em glória que o Senhor trabalha, Pai. Por isso, Paizinho,
Eu te peço essa noite, Pai, que trate isso em nossa vida, Pai. Nós queremos ver as coisas impossíveis acontecerem. Nós queremos que a nossa fé seja viva. Nós queremos e nós clamamos isso, Pai. Mas é primeiramente, Pai, os nossos olhos precisam ser abertos para que possamos ver o Senhor, para que possamos ver a sua glória, para que possamos ver a sua ação, para que possamos encontrar em Ti a paciência, em Ti a bondade, em Ti o descanso, Pai. Há tantas áreas impossíveis em nossa vida, Pai, mas primeiro nós precisamos romper com a cegueira espiritual. Por isso, Pai, é possível em Seu nome, Pai. É possível em Seu nome que os cegos, ó Pai, verão. É possível em Seu nome, Pai, que os coxos andarão. É possível em Seu nome, Pai, que os mudos falarão. É possível em Seu nome, Pai, que os surdos ouvirão. Trate essa noite a nossa visão, Pai. Nós queremos Te ver, ó Pai. Nós queremos ver o Senhor face a face. É bem verdade que de pouco em pouco, de glória em glória, mas somente o Senhor, ó Pai, pode realizar isso em nós. Faça isso essa noite, Pai. Nós não podemos começar essa série de mensagens, Pai, sem antes sermos tratados internamente, para que então possamos ver as Suas obras, para que então possamos ver o Seu poder, para que então possamos ver, ó Pai, o Senhor realizando. Faça, Pai, em nós. Faça em nós, Pai. Em nome do Seu Filho Jesus. Nós vamos cantar essa música para encerrar. Eu queria que os irmãos se colocassem de pé. Você que está na quinta, sexta, sétima semana de campanha, e você que deseja começar a campanha, você pode vir à frente. Nós estaremos orando para a sua vida. E você que vai iniciar a campanha, você pode pegar o seu cartão. Se você deseja romper com a cegueira espiritual em tua vida, começa hoje essa campanha, para que você possa ver o impossível se tornando realidade na sua vida. Quando tudo diz que não, Sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim meu querer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer.
ou parece que o mar não vai se abrir. Sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Não venha em meu favor e compra em mim teu querer. Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível. Deus impossível. Deus impossível. Ah, Pai, o Senhor é o Deus do possível, mas o Senhor também é o Deus do impossível. Quando as coisas não têm mais explicação, quando tudo diz que não em nossa vida, o Senhor prevalece, o Senhor aparece. Quando já não há mais forças humanas, é ali que o Senhor aparece. Quando já não há mais métodos humanos, é ali, nós cremos que é ali que o Senhor aparece, Pai. Para isso, Pai, abra as nossas visões, Pai, que não possamos mais continuar cegos, nessa mesma condição, Pai, de cegos, mas que possamos com o Seu toque, Pai, enxergarmos o Senhor, enxergarmos o Seu agir, Pai. Queremos ver, ó Pai, o impossível, queremos ver e viver, ó Pai, debaixo da graça do Senhor, ó Pai, que torna essas coisas possíveis. Mas abra os nossos olhos para que possamos contemplar juntamente contigo, para que possamos ver o impossível se tornando realidade. Por isso, Pai, que possamos ter uma semana de olhos abertos, e que na semana que vem possamos voltar aqui, convictos de que o Senhor diariamente tem tocado em nossa vida e tem nos transformado em pessoas de visões abertas. Que não saiamos daqui, Pai, mais cegos, mas que saímos daqui com a nossa visão bem aberta, porque queremos ver, presenciar e glorificar o Senhor, Pai, com as coisas impossíveis que o Senhor irá realizar em nossas vidas. Nos dê uma semana abençoada e que possamos, Pai, agora termos um descanso em nossa casa, em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, que os nossos olhos possam ser abertos e que você possa ver o impossível se tornando realidade na sua vida. Amém?